Alô, você que acompanha o Sobral no Enem em casa, hoje o nosso 11º encontro, primeira aula do dia. Fiquem agora com a aula de matemática com o professor Pedro. Muito bem, gente. Antes de mais nada, bom dia a todos. Bom dia. Mas quando eu digo bom dia mesmo. Aquele bom dia para a gente começar a nossa manhã maravilhosamente bem com a vida feliz a valer. Afinal de contas, vamos ter aula da matéria mais linda, mais maravilhosa, mais contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, endeusada, perfeita, magnífica, magnânima, a melhor de todas, que só pode ser a matemática. Até porque felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito. Vamos começar com a saúde de palma para a matemática, essa matéria. Meus queridos, é um prazer incomensurável ter todos vocês aqui. É um prazer enorme vir lá de Fortaleza para cá para dar essa aula para essa turma que tem uma energia incrível. Já me falaram que a turma de vocês é especial, a turma bacana, que só está aqui hoje aqueles alunos que realmente estão querendo assistir a aula. É isso? Sim ou não? Sim. Eu estou sabendo que os alunos que estão aqui são aqueles realmente que vão passar nesse Enem com uma nota incrível e que a aula de hoje eu vou contar para vocês duas questões da prova. Vou dizer, vai ser assim, vai estar na prova. Vai ser, você tem que prestar muita atenção ou demais? Então você não tem nem dúvida, né? Vai ter que prestar atenção. E eu quero todo mundo aqui apenas que esteja com vontade de aprender, pessoas que realmente estão querendo fazer o algo a mais. Porque se você... Eu queria dar inclusive os parabéns por vocês que estão aqui, né? Parabéns para vocês que estão aqui buscando algo a mais. Se você não faz nada mais do que lhe é pago, jamais será pago por aquilo que faz a mais. A gente tem que estar sempre com essa ideia de que a gente tem que estar fazendo um diferencial, aquilo que não é obrigado a fazer, mas a gente está buscando algo a mais. E essa turma que está aqui é uma turma que está buscando algo a mais. Algumas pessoas já se evadiram e tal, então ficou realmente, começou com 2 salas, não foi? Gente, isso é o resultado da vida. Vão ser selecionados cada vez mais aquelas pessoas que vão ter resultado. A maioria é a maioria que tem resultados bons ou é a minoria? É a minoria. É a maioria que ganha bem ou é a minoria? É a minoria. É a maioria, tem um monte de coisas que se você for ver, é a minoria. E vocês têm que se sentir parte dessa minoria privilegiada que vai fazer diferença nessa prova do Enem. Beleza? Então vamos lá, direto ao ponto, que aqui o negócio vai ter que ser pouco papo, só sucesso. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto super bacana, que é o assunto de proporção. Nós vamos falar de divisão proporcional, regra de 3 simples, regra de 3 composta. É muito assunto legal e que eu quero abrir a mente de vocês para que você possa pegar a questão e já às vezes sem nem resolver conta nem nada, bater o olho e dizer qual é a resposta. Porque no Enem a gente também tem que ter essa manha, essa agilidade de saber resolver a questão sem necessariamente ter que fazer conta. Então vamos começar a fazer o seguinte, vamos falar um pouco de proporcionalidade. Vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, quando a gente fala de proporcionalidade, eu coloquei ali, y é igual a 2x mais 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tabelinha com os valores do x e do y. Eu quero todo mundo dizendo aqui para mim, eu vou colocar o valor do x e você vai dar o resultado do y. Se eu colocar o x igual a 1, vamos lá, 2 vezes 1, mais 3, 2 vezes 2, mais 3, 2 vezes 3, mais 3, 2 vezes 4, mais 3. Agora preste atenção, hein? À medida que o x está crescendo, o y também está crescendo. Sim ou não? Sim.
Agora eu pergunto para você, você responde para mim. Isso aí é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Diretamente ou inversamente? Nem é diretamente, nem é inversamente. Isso aqui nem sequer é proporcional. Pega aqui uma, né? O que acontece é que a gente aprendeu no colégio que quando um cresce e o outro cresce é diretamente. Quando um cresce e o outro diminui é inversamente. O que a gente aprendeu? Mas não é assim. Isso aqui nem sequer é proporcional. Para ser proporcional significa o quê? Que à medida que o x cresce, o y tem que crescer na mesma proporção. Como assim? O x dobrou, mas o y não dobrou. O x triplicou, mas o y não triplicou. Um cresce e o outro cresce, mas não cresce na mesma proporção. Então eles não são nem sequer proporcionais. Como é que seria proporcional? Assim, ó, y igual a 3x. Aí agora você teria 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Você está vendo que o x está aumentando e o y também está aumentando. Sim ou não? Mas é diretamente? Nesse caso é. Mas não é simplesmente porque um aumentou e o outro aumentou. O que aconteceu de diferente é que eles aumentaram na mesma proporção. Eles aumentaram na mesma proporção. Eles são chamados de diretamente proporcionais porque à medida que o x dobrou, o y dobrou. O x triplicou, o y triplicou. Vocês estão entendendo? Outra maneira de perceber que eles são diretamente proporcionais é que a razão entre eles é constante. Como assim? Vem comigo. 3 dividido por 1, 3. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 4, 3. A razão, ela é constante. É isso que garante ser diretamente proporcional. O que garante ser diretamente proporcional é que a razão entre as grandezas é sempre constante. Olha aí. E Pedro, como é que é inversamente proporcional? Seria o seguinte: y é igual a 24 sobre x. Se y é igual a 24 sobre x, nós teríamos o quê? 24 dividido por 1, 24. 24 dividido por 2, 12. 24 dividido por 3, 8. 24 dividido por 8, por 3, 8. 24 dividido por 4, 6. Gente, à medida que o x cresce, o y, o que acontece com o y? Ele diminui, tudo bem? É inversamente proporcional? É. Mas não é só porque um cresceu e o outro diminuiu. O que é que garantiu que eles são inversamente proporcionais? É que à medida que o x dobra, o y cai para metade. À medida que o x triplica, o y cai para 1/3. Então não é simplesmente que um aumenta e o outro diminui. Então vamos lá, o x dobrou e o y foi para metade. O x triplicou e o y foi para 1/3. E a razão entre as grandezas é constante. Ou melhor, desculpa, o produto entre as grandezas agora é constante. 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. O produto entre as grandezas, ele é constante. É isso que vai acontecer. O produto foi constante. Bom, então vamos lá. O que é que garante que duas grandezas são diretamente proporcionais que eu falei? A razão entre elas é constante. Ou seja, o y é uma constante vezes o x. Já o que é que garante que duas grandezas são inversamente proporcionais? O produto dessas grandezas é uma constante. Tá? Ou seja, o y é uma constante dividido pelo x. Então vamos lá comigo, repete comigo. O que é que garante que as grandezas são diretamente proporcionais? A razão, ela é constante. O que é que garante que eles são inversamente proporcionais? Que o produto é constante. Então, com isso, vocês já devem ter visto aquelas questões clássicas. Ó,
o que acontece? Você deve ter visto aquelas questões clássicas que diz assim: um pai tem um dinheiro que ele quer distribuir entre seus 3 filhos de maneira diretamente proporcional às cidades. Já viram essa questão? Super repetitiva. Por exemplo, um pai com 3 filhos. Alves Wanderson tem 2 anos. Belarmino tem 3. Denis Gleison tem 5. Quanto que cada um vai ficar? Ele pega o dinheiro, vai distribuir para os meninos, né? Ou então, uma empresa vai distribuir o dinheiro entre os seus funcionários de forma diretamente proporcional ao número de anos que eles trabalham na empresa. Ou seja, é uma questão clássica. E isso é o que nós chamamos de divisão proporcional. Pedro, como é que funciona essa divisão proporcional? A divisão direta, nós temos o quê? X é diretamente proporcional a A, assim como Y é diretamente proporcional. Percorri alguma coisa. X é diretamente proporcional, Y é diretamente proporcional a B, assim como Z é diretamente proporcional a C. O que é que tem de característica aqui? A razão, ela é constante, então ela é igual a uma constante K. E aí você vai ter X sobre A é igual a Y sobre B igual a Z sobre C. E o que eu queria que vocês entendessem é que eu posso descobrir essa constante da seguinte maneira: a soma dos numeradores é proporcional à soma dos denominadores. Então eu posso dizer que a soma dos numeradores ela é proporcional à soma dos denominadores. Então X está para A, Y está para B, Z está para C, assim como a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Eu também posso fazer, sabe o quê? Eu posso dizer que a diferença dos numeradores está para a diferença dos denominadores. E eu posso pegar só 2 deles, por exemplo, X menos Y está para A menos B. Você poderia fazer isso também, tá certo? Vamos lá. Pedro, quando eu tenho uma divisão proporcional inversa, quando é inversamente proporcional, por exemplo, o dono de uma empresa tem um dinheiro que ele quer distribuir entre seus funcionários de maneira inversamente proporcional às faltas. Você acha que uma pessoa que faltou muito, ela tem que ganhar mais ou menos? Menos. E o cara que faltou menos, vai ganhar mais. Então é uma divisão inversamente proporcional. E o que caracteriza isso, obrigado, é que o produto entre as grandezas é constante. Por exemplo, ele chega numa questão e diz assim: olha, uma pessoa tem 2 funcionários e ele vai distribuir o dinheiro de forma inversamente proporcional às faltas. Emílio Glaucio faltou 5 vezes e só o Mistocleides faltou 7 vezes. Quanto que cada um vai ficar? Inclusive, só o Mistocleides é irmão de Emílio Glaucio. Eu estava uma vez numa sala de aula, há uns 8 anos atrás, eu estava na sala de aula e eu disse: não, é porque o Sol de Mistocleides, a menina, vai, professor, tu conhece o Solzinho, né? Não era primo da menina? Sol de Mistocleides. Aí foi um dia que eu descobri o nome da irmã dele, Emílio Glaucio, né? Aí, mas eu sou doido que alguém que um dia o Sol de Mistocleides esteja numa sala de aula e só eu. E o nome dele só vai ter ele, né? Então é o seguinte: X é inversamente a A, Y é inversamente a B e o Z é inversamente a C. E como ele é constante, todo mundo é igual a K. Só que é o seguinte, preste atenção. Existem várias técnicas para você resolver questão com inversamente proporcional. Mas a maneira melhor, a mais fácil, é você fazer o quê? Quando você pegar uma questão que seja inversamente proporcional, você pode dividir todo mundo pelo MMC de ABC, ou simplesmente o produto deles. ABC, ó, eu vou dividir aqui por ABC, eu vou dividir esse aqui por ABC e vou dividir esse aqui por ABC. Para quê?
para fazer com que desapareça o A, o B e o C, os numeradores. O A corta com A, vai ficar quem? X sobre quem? Sobre BC, exatamente. Vai cortar ali aquele B com B, vai ficar Y sobre quem? AC. Vai cortar o C com C, vai ficar Z sobre quem? AB. Qual é o moral da história? Eu peguei a questão que outrora era inversamente proporcional e vou transformar agora em diretamente proporcional. Qual é a vantagem? É que eu posso fazer com que a soma dos numeradores fique proporcional à soma dos denominadores. Então, o problema de trabalhar com uma questão inversamente proporcional é que eu não posso fazer essa história de soma dos numeradores está para a soma dos denominadores, porque ele só tem numerador. Vamos pegar um exemplo, ó. Vamos imaginar que eu tenho assim, x é inversamente a 3, y é inversamente a 4 e o z é inversamente a 5. O que é que eu quero? Eu quero pegar essa questão que é inversamente proporcional e eu quero transformá-la em diretamente proporcional. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e dividir aqui todo mundo. O MMC de 3, 4 e 5, o MMC vai dar 60, não vai? Então eu vou pegar e dividir todo mundo por 60. Vamos lá, vamos simplificar comigo. O 3 simplificado com 60 fica quanto? 20 embaixo. Se eu simplificar o 4 com 60, vai ficar quanto? Y sobre 15. Muito bem. E se eu simplificar o 5 com 60, vai dar Z sobre 12. O que foi que aconteceu? Eu acabei de transformar a questão que era inversamente proporcional, eu transformei em diretamente proporcional. Entendeu? Vamos lá de novo. Pedro, mas tinha outra maneira de fazer? Tinha. Em vez de eu dividir por 60, 60, 60, eu posso dividir pelo produto. Lembra que eu falei? Então eu posso dividir aqui por 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Se eu dividir por 3, 4 e 5, o 3 cortado por 3 vai ficar embaixo, 4 vezes 5, que dá quanto? 20. O 4 corta por 4 vai ficar 3 vezes 5, 15. O 5 corta por 5, fica Z sobre 12. Ou seja, deu no mesmo, claro, mas ficou mais fácil porque eu só botei logo o produto e simplifiquei. Agora o que eu faço? A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Eu posso somar 20 com 15, com 12, 47. O legal, qual é a ideia? A ideia é que eu posso pegar uma questão que outrora era inversamente proporcional e transformei-a indiretamente proporcional. Essa aqui é a grande sacada da história. Beleza? Bom, vamos lá. E quando eu tenho, às vezes, divisão proporcional a duas coisas, por exemplo, eu vou pegar um dinheiro e vou distribuir entre os meus funcionários de maneira diretamente proporcional ao salário e ao mesmo tempo diretamente proporcional ao tempo de trabalho, tempo de serviço. Por exemplo, eu vou pegar um dinheiro, um prêmio de 30 mil reais e vou distribuir entre os meus funcionários de tal forma que eu vou distribuir diretamente proporcional ao salário dele, mas diretamente proporcional ao tempo que ele trabalha na empresa. Ou seja, eu estou pegando e distribuindo diretamente proporcional a duas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu faço? X é diretamente proporcional a A e diretamente a B. Então é diretamente proporcional a A vezes B. Y é diretamente a M e diretamente a N. Ó. Então eu faço os dois multiplicando embaixo. Se eu tiver que colocar diretamente as duas coisas. E agora eu faço a mesma coisa. A soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Eu podia também ter diretamente proporcional a uma coisa e ao mesmo tempo inversamente a outra. Por exemplo, eu posso pegar um dinheiro e distribuir. Muito concentração, hein? Gente, ó, matemática não se aprende passivamente. Quer dizer, o professor está aqui explicando. Se você não estiver concentrado
Se você não estiver concentrado, prestando atenção, acompanhando, seguindo, respondendo o que eu estou falando bem direitinho, você vai perder esse time e aí você não vai ter todo o restante da aula porque você perdeu um pedacinho. Porque a matemática, ela é tipo um prédio. Se você derrubar o primeiro andar, ele cai todo. Então, se você perdeu um pedacinho aqui, por isso tem gente que tem dificuldade em matemática que às vezes não sabe assistir aula. Então é importante saber assistir aula. Como é que eu assisto aula? Como eu estou vendo muita gente assistir de maneira correta, prestando atenção, concentrado, respondendo, participando. Se a gente perdeu o timezinho, perdeu. Olha, perdeu a matéria toda. Então o que acontece? Vamos lá, voltar aqui. Eu tenho dinheiro que eu quero distribuir de maneira diretamente proporcional ao salário dela, mas ao mesmo tempo inversamente proporcional às faltas. Ou seja, é diretamente proporcional a A e inversamente a B. Aí eu boto B no denominador, porque é o mesmo que aquele B está lá em cima multiplicando. Por exemplo, o Y é diretamente a N e ao mesmo tempo inversamente a N. Aí eu posso dizer, a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Bom, isso aqui é muito, olha, sendo sincero, é muito raro cair questões que são ao mesmo tempo diretamente a uma coisa, diretamente inversamente, ao mesmo tempo. Normalmente cai só diretamente ou só inversamente. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso primeiro exercício para a gente poder resolver nossa questão da... Alguém dá uma olhada só qual é a página? 57, né? Questão, página 57, questão 1, diz o seguinte, vamos lá, 1, 2, 3, veja já. Na empresa Delta, será dividido um prêmio de R$24.000 entre os 3 funcionários que mais se destacaram no último ano. A parte que caberá a cada funcionário é diretamente proporcional. Gente, destaque-se se você tem um marca-texto, diretamente. Se você não, circule assim com a caneta vermelha, pode ir diretamente proporcional. Destaque isso aí, tá bom? Olha, é muito importante o momento da leitura da questão. O momento da leitura é o momento que você está capturando a informação e transformando da linguagem natural para a linguagem matemática. A parte que caberá a cada funcionário é diretamente proporcional ao tempo de serviço prestado na empresa. Sabendo que André tem 3 anos de empresa, Bruno 4 anos, Carlos 5 anos, determine quanto coube ao funcionário que ficou com a maior parte do prêmio. Pessoal, vamos fazer comigo aqui. Quanto é o prêmio que ele vai distribuir? 24.000. Olha, vocês vão perceber que eu não resolvo as questões para vocês. Eu resolvo as questões com vocês. Então é uma aula participativa, é uma aula que eu quero todo mundo entender. Porque a matemática não se aprende passivamente, ela tem que ser de forma ativa. A gente tem que estar fazendo junto. Vamos lá. Então, quanto é o prêmio que ele vai distribuir? Ele vai pegar esse prêmio e vai distribuir em quantas fatias? 3 fatias? Opa, é aí onde está o erro. Ele não vai dividir em 3 fatias, ele vai dividir em 12 fatias. 12 fatias, Pedro? Como? Vamos lá. Você, presta atenção, você trabalha na empresa há 3 anos. Você trabalha na empresa há 4 anos. E você trabalha na empresa há 5 anos, tá bom? Então você trabalha 3 anos, 4 anos e 5 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse prêmio e vou pegar 3, tu vai ficar com 3 fatias do bolo, vai ficar com 4 fatias do bolo e tu vai ficar com 5 fatias do bolo. Então eu vou pegar esse bolo e vou dividir em quantas fatias? Em 12. Pedro, eu quero ver isso aí de uma outra maneira. Então vamos lá. Presta atenção. Ele vai ficar com quantas fatias que eu disse? Quantas? Então toma aqui. 1, 2, 3 fatias. Ela vai ficar com quantas fatias de bolo? 1, 2, 3, 4 fatias. E você vai ficar com quantas? 1, 2, 3, 4, 5 fatias. Quantas fatias eu vou dividir esse bolo?
12. Aí o que eu faço? Quanto era o prêmio mesmo que eu ia distribuir? E eu vou pegar esses 24 mil e dividir em quantos pedaços? 12. Então cada pedaço vai dar quanto? 2 mil. Ele vai ficar com quantas fatias dentro do bolo, hein, gente? Ele vai ficar quantas? Pois faça o seguinte, tome aqui 3 fatias de 2, 6 mil. Ela ia ficar com quantas fatias? Pois tome aqui, ó, 4 fatias de 2 mil, 8. E você ia ficar com quantas fatias? 5. 5 fatias de 2 mil vai dar quanto? 10 mil. Então, ele perguntou quanto vai caber ao funcionário que ficou com a maior quantia? 10 mil. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Sem fazer conta. Isso aqui foi de cabeça. Porque esse aqui eu só estou mostrando para vocês o meu pensamento, tá? Ninguém ia precisar desenhar isso aqui. Na hora da prova você ia pensar 3 fatias, 4 fatias, 5 fatias, 12 fatias. Peguei o bolo, dividi em 12, cada fatia 2 mil. Olha, se cada fatia 2 mil, ele vai ficar com 3 de 2 mil, o outro com 4 de 2 mil e o outro com 5 de 2 mil. Está resolvido o problema. O que ele perguntou? Quanto vai ficar o maior quantia? Então a resposta é o quê? 10 mil, que é o item qual? Tudo bem? Mas essa é a solução de cabeça. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova solução. Gente, ó, inclusive depois, se vocês quiserem, podem ir só assim, tipo, Pedro, eu não estou querendo ir copiando, então vai fazer o seguinte, como está tudo aqui bonitinho, resolvido, a dica é você pega e ó, só tira uma fotozinha do quadro, está resolvido o problema, né? Para você não ter que ficar copiando se quiser. E depois, inclusive, se você for pegar esse dia maravilhoso de hoje, for postar no Instagram alguma coisa, me marca lá, tá? É @PedroEvaristo. E aí depois, inclusive, eu vou postar umas dicas para vocês. Lá no Instagram eu gosto de botar umas questõezinhas nos stories e botar lá para você. Então quem quiser depois seguir a gente lá no Instagram, @PedroEvaristo, que até colocar ou então procurar uns vídeos no YouTube, a gente tem também lá. Que a gente vai sempre estar em contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, deixar alguma dúvida lá no Instagram, estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. Mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa questão agora de maneira algébrica. Vamos montar a equação. Vamos montar de maneira algébrica. Olha só. Atenção, hein? O André, ele trabalha há quantos anos que a questão falou? 3. Então A está para 3. O Bruno trabalha há quantos anos? 4. Então B está para 4. Porque é diretamente proporcional. Por isso que é a razão. E como é o nome do outro? É Carlos, né? E o Carlos trabalha há 5 anos. Então Carlos está para 5. Lembra que eu ensinei a vocês que a soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Então eu faço A mais B mais C está para quem? 3 mais 4 mais 5, que vai dar 12. Inclusive o 12 é o número de fatias que a gente fez aquele mentalmente. Então o que eu faço? Normalmente, o que é que a grande maioria das pessoas faz? Vai encontrar o valor do A, vai encontrar o valor do B, vai encontrar o valor do C, para depois dizer quanto é cada um. Tudo bem? Só que o que eu quero que você faça é o seguinte, você já tem um consenso. O A vai ficar com 3 fatias, o B com 4, o C com 5. Como ele já perguntou quem vai ficar com a maior fatia, não precisa encontrar todo mundo, basta encontrar quem? Isso, o C, porque o C vai ficar com 5 fatias, então ele é o maior, claro. E o A mais B mais C, quem é A mais B mais C? Isso, os 24 mil, quer dizer, o prêmio todo. Dividido em quantas fatias? 3 mais 4 mais 5, 12. Vocês estão vendo que o que a gente está fazendo agora, algebricamente, é o que nós tínhamos feito mentalmente e aritmeticamente. 24 mil dividido por 12 vai dar 2 mil. E o 2 mil é o tamanho da fatia do bolo. E 5 vezes 2 mil, voilá. Aqui está 10 mil, é o resultado. Gente, só uma curiosidade. Vocês sabem a diferença do que é álgebra e do que é aritmética?
Que a gente às vezes fala, uma solução algébrica, resolver algebricamente. Vocês escutam muito isso, né? Uma solução aritmética, resolver aritmeticamente. E às vezes ninguém nunca para dizer o que é que significa isso. Álgebra significa o quê? Toda vez que você usa letra para representar número. Ou seja, quando tu monta uma equação, quando tu tem função, quando tu tem um sistema, quando você usa letras que representam números. Isso é álgebra. E o que é aritmética? Aritmética é quando eu resolvo uma questão usando apenas as operações básicas da aritmética. Somar, subtrair, multiplicar e dividir, sem ter que montar equação, como foi a nossa primeira solução. Tá certo? Bom, Pedro, teria uma outra maneira de resolver? Tem, gente, tem outras maneiras de resolver. Mas eu coloquei só essas duas aqui para vocês, por conta do tempo que a gente tem, que é pequeno, porque normalmente eu faço 2, 3, 4 soluções diferentes, mas eu vou botar essas duas aqui, que são as duas melhores. Então a resposta aí tem B de bola. Vamos então para a questão número 2. O dono da empresa Gama resolveu distribuir uma gratificação de R$21.000 entre seus 2 gerentes. Atenção, de forma inversamente proporcional. Então, por favor, destacando aí inversamente proporcional. Inversamente proporcional às faltas que cada um teve em determinado ano. Quanto caberá ao gerente mais assíduo se os gerentes faltaram 5 e 2 vezes? Pessoal, eu pergunto para você e você responde para mim. Quem faltar mais vai ganhar menos. E quem faltar menos vai ganhar mais. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Então vamos lá, vamos fazer comigo, certo? Atenção. Como é teu nome? Sasha. Então vamos imaginar, tu consegue acompanhar a câmera aqui comigo? Ó, então é o seguinte, ó. Vamos imaginar, preste atenção, hein? Que eu e a Sasha trabalhamos nessa empresa, tá? Quanto é o prêmio que eu vou distribuir? Vamos lá, gente, quanto é o prêmio que eu vou distribuir? 21.000. Eu vou pegar e distribuir esse prêmio. A Sasha faltou 2 vezes na empresa. E eu faltei 5 vezes. Total de faltas? 7. Então eu vou pegar esse prêmio e vou distribuir em quantas fatias? Em 7 fatias, concorda comigo? Vou distribuir em 7 fatias. Então o que eu vou fazer? Só que tem um detalhe: quanto mais a Sasha faltar, mais eu é que vou ganhar. E quanto mais eu faltar, mais ela é que vai ganhar, porque não é inversamente, a gente inverte. Então o que acontece? Vamos lá, vamos fazer a primeira solução de cabeça, tá? Vou fazer de cabeça. A Sasha faltou quantas vezes? Então tá aqui, ó, 1, 2 fatias do bolo. Eu faltei quantas vezes? Então, 1, 2, 3, 4, 5 fatias. Total de fatias? Aí eu vou pegar os 21.000, né? E vou dividir em 7 fatias. Dá quanto cada fatia? 3.000. Só que tem um detalhe. A Sasha faltou 2 vezes. Como ela faltou 2 vezes, eu é que vou ganhar 2 bolinhos de 3.000. Eu vou ganhar quanto? 6.000. E eu faltei 5 vezes. Então a Sasha que vai ganhar 5 bolinhos de 3.000. Que ela vai ganhar quanto? 15.000. Pronto, tá resolvido. Eu vou ganhar 6 e ela vai ganhar 15. Porque ela faltou menos, ela ganha mais. Eu faltei mais, então eu ganho menos. Porque é inversamente proporcional. Então quando a gente tem apenas 2 elementos, eu posso fazer essa troca. Fica muito mais fácil. Mas eu tinha como fazer daquele jeito que eu falei. Então vou fazer o seguinte, vou formalizar agora. Ó. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer agora de maneira formal. A é inversamente a 5, B é inversamente a 2. Vocês lembram que eu falei? Que quando é inversamente proporcional, eu faço um produto constante. Lembra disso?
é a mesma coisa, ó. Só que eu vou fazer assim, ó. Te concentra, ó. Tá vendo aquele 2 que está multiplicando lá? Passa para cá dividindo. Tá vendo esse 5 que está aqui multiplicando? Ele passa para cá dividindo. O que é que eu fiz? Eu inverti, foi o que eu fiz com a Safra. Peguei o 2 dela, proporcional a mim. Peguei o meu 5, proporcional a ela. Ou seja, transformei a questão que era inversamente em diretamente. Aí eu peguei o dinheiro todo e dividi em quantas fatias? 7. Porque 2 mais 5, 7. Mas eu só posso fazer essa troca assim do jeito que eu fiz porque são só 2. Senão eu faria aquela técnica de dividir pelo MMC. Quem é o MMC de 5 e 2? MMC de 5 e 2? 10. Então se eu dividir o primeiro aqui por 10, simplificando dá quanto? 2. E se eu dividir o outro por 10, simplificando dá quanto? Mesma coisa. A mesma coisa. E agora eu faço a soma dos numeradores, está para a soma dos denominadores. Ah, tem um detalhe interessante. Ele disse quanto coube ao mais assíduo. Gente, o que é uma pessoa assídua? Que está presente, né? Uma pessoa assídua é uma pessoa que... Então, o mais assíduo é aquele que faltou menos. Então, indiretamente, o que ele queria, gente, preste atenção, isso cai muito em provas do Enem, esse tipo de coisa que dá para você matar sem fazer conta. Ó, ele pediu o mais assíduo, não foi? O mais assíduo é o que faltou menos. E se ele faltou menos, ele vai ganhar mais. E se eu pegar o prêmio e dividir no meio, vai dar 10.500, é 21 mil, né? Vai dar 10.500, não vai? Então, claro que o cara que faltou menos vai ganhar mais de 10.500 e o cara que faltou mais vai ganhar menos de 10.500. Então, já dá uma olhadinha nos itens, por gentileza, e vê se tem algum item que está abaixo de 10.500. Tem algum? Dá uma olhada. Tem 2. Então, eu já posso dizer que esses 2 itens estão falsos. Por quê? Porque eu quero um cara que é mais assíduo. E o mais assíduo faltou menos. E se ele faltou menos, ele ganhou mais. Ele tem que ter ganho mais da metade do dinheiro. E ainda outra, eu ainda posso dizer assim, cara, o cara que faltou menos, o cara que faltou 5 vezes, o outro faltou 2. Ou seja, o cara faltou mais que o dobro do outro. Se ele faltou mais que o dobro, é porque o outro vai receber mais que o dobro do dinheiro. Aí eu já podia dizer, cara, aí tem um item aí, diz aí pra mim, os 2 que estão maiores, tem 2 itens maiores que 10.500, diz um aí, 15 mil. 15 mil e o outro fica com 6, mais do dobro. E o outro item, que ainda é mais que 10.500? Quanto? 18. Ah, o outro é 18 e o outro daria 4, sobraria 3 mil. 18, 30, dá 6 vezes mais. Também é muito dinheiro, não é tantas vezes maior. Então dá às vezes até para você eliminar os itens e eliminar todos os itens absurdos e ficar só com o item plausível. Bom, então vai ficar B está para... Assim, por que eu escolho o B? Porque o B é o que faltou menos e ele inclusive vai ganhar mais. 21 mil dividido em 7 fatias vai dar 3 mil. 5 vezes 3 mil, eu vou ter B igual a 15 mil reais. Pronto, 15 mil reais é o valor do B, é o valor que ele vai receber aí na história. Legal que alguém já tinha feito de cabeça, não foi? Fez de cabeça bem rápido, bem fácil. A solução de cabeça é muito mais rápida, muito mais prática do que você fazer uma solução formal, tá bom? Beleza? Posso passar? Resposta, item digitado. Bom, olha essa questão aqui interessante, ó. Questão 3. Pedro ganhou 360 mil reais em uma loteria federal. Amém. Por favor, venha, né? E resolveu dividir integralmente o prêmio entre os
seus 3 filhos, Ana, Renato e Carlos. Gente, questãozinha bem bonitinha que caiu no Enem. Do mesmo jeito, é só para você ver como essas questões são repetitivas. De forma que cada um receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades. Sabendo que Ana tem 4 anos, Renato tem 5 e Carlos tem 20, eles receberão respectivamente quanto? Bom, vamos lá. Nesse caso, eu tenho inversamente proporcional a quantas coisas? 3. Então você vai fazer assim, ó. Olha só, o nome dos meninos, Ana, Renato e Carlos, ó. Não é inversamente proporcional? Sim ou não? É inversamente proporcional? Sim ou não? Sim. Então o produto é que é constante. Então, ó, A é inversamente a 4, R é inversamente a 5 e C é inversamente a 20. Então o que você vai fazer? Lembra que eu disse que quando você tem uma situação dessa, você vai dividir todo mundo pelo MMC para desaparecer os denominadores. Então, gente, como é que a gente faz MMC de cabeça? Até para facilitar a tua vida, ó. Ali tem 4, 5 e 20. Quem é o maior deles? 20. 20, dá para dividir por 4? Dá ou não? 20 dá para dividir por 5? E 20 dá para dividir por 20. Então 20 já é o MMC. Então, gente, quando você tem 3 números, por exemplo, você quer tirar o MMC, uma técnica para você ganhar tempo é que você faz assim, você olha para o maior número. Se o maior número já der para dividir por todo mundo, ele é o MMC. Se não der certo, você pega o dobro desse maior número e vê se dá para dividir por todo mundo. Se não der certo, você pega o triplo. Se não der certo, você pega o quinto. Se não der certo, meu amigo, tira o MMC mesmo que é melhor, né? É para ganhar tempo. Então você pega o maior. Se esse maior número, por exemplo, eu quero tirar o MMC de 6 e 8. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Quero tirar o MMC de 6 e 8. Quem é o maior número? 8. 8 dá para dividir por 6? Não. Pega o dobro, 16. Dá para dividir por 6? Não. Pega o triplo, 24. 24 dá para dividir por 6? Para ter o MMC. Não é bem rápido. Você olha para o maior número, se ele já der para dividir por todo mundo, é o MMC. Se não, você pega o dobro. Se não, você pega o triplo. Se não, você pega o quinto. Se não, tira o MMC mesmo, que é melhor. Tá? Então vamos lá. Quem é o MMC aqui? 20. Aí eu vou dividir por 20. Vou dividir por 20. E vou dividir por 20. Vou dividir todo mundo por 20. Então atenção. Simplifica o 4 com 20. Vai dar quanto? A sobre 5. Gente, vamos lá, todo mundo participar? Ó. Quem participar da aula todinha vai passar no Enem, tu vai ver. Mas por quê? Porque é característica de gente vencedora. É característica de gente que está querendo resultado. Então vamos lá, vai ver, ó. É uma regra. Quem participa da aula passa. Vai ver. Ó. Então vamos lá, todo mundo de novo. Simplifica o 4 com 20, vai ficar A sobre 5. Simplifica o 5 com 20, vai ficar R sobre 4. E simplifica o 20 com 20, vai ficar C sobre 1. Então, o que acontece? A questão que era inversamente proporcional já se transformou em diretamente. Gente, por favor, dá uma olhadinha. O que foi que ele pediu mesmo? Que eu esqueci? Não, o que foi que ele perguntou na questão? Qual a quantia de cada um? É porque nos itens tem para marcar todos, né? Pronto. O que eu achava exatamente, eu esqueci da pergunta. É porque ele perguntou de todo mundo. Então vamos lá. Então eu vou pegar e vou fazer assim. A está para 5, R está para 4 e C está para 1. O que eu faço agora? A soma dos numeradores. E quanto é a soma dos numeradores, a propósito? Está para a soma dos denominadores. Quanto é a soma dos numeradores? 3 vezes
360 mil. Preste atenção na dica. Pessoal, quando você está trabalhando com um número grande, 360 mil, não precisa escrever 360 mil, bota só 360. Como se fosse um mil escrito. 360 mil. Pronto, deixa só 360. E fica muito mais fácil. Ó. 5 mais 4 mais 1. 10. 360 dividido por 10 dá 36. Então o que acontece? É como se a nossa fatia do bolo fosse 36. É como se eu estivesse pegando. O A vai ficar com 5 fatias do bolo, o outro vai ficar com 4 fatias do bolo e o outro vai ficar com uma fatia do bolo. Então eu vou dividir esse bolo em quantos pedaços? 10. Então 360 mil dividido em 10 fatias, cada fatia vai ser 36. Aí um vai ficar com 5 fatias. Olha, então ele vai ficar com a metade do dinheiro. Olha, se são 5 fatias, 4 fatias e uma fatia vão dar 10. Só uma das pessoas vai ficar com 5 fatias. Tu já entendeu que só uma das pessoas vai ficar com a metade do dinheiro? 180 mil, claro. Então ele vai ficar, o A vai ficar com 5 fatias de 36. 5 vezes 36, 180. É óbvio, metade do dinheiro. O R vai ficar com 4 fatias. 4 fatias de 36 vai ficar com quanto? 144. E o C vai ficar com uma única fatia de 36. Então o C vai ficar com quanto? 36 mil. Então eu descobri que um vai ficar com 180, 144 e 36. Resposta correta, qual é o item? D de dado. Beleza? Então, resposta correta, D de dado. Bom, gente, essa questão aí foi fácil, média ou difícil? Fácil ou é difícil? Agora ficou fácil, né? Se a gente, digamos assim, eu escutei em alguns dizendo média, outros dizendo difícil. Ela é considerada uma questãozinha média, mas dessa forma que a gente fez aqui ficou super fácil, porque eu só transformei a questão que era inversamente. O maior grau de dificuldade dessa questão é porque a questão era inversamente. Só que na hora que eu fiz e dividi todo mundo pelo MMC, eu transformei a questão que era inversamente e diretamente. Ela ficou tão fácil quanto as outras. Beleza? Bom, então a resposta correta aí tem D. Posso passar? Bom, vamos lá. Seguinte. Vamos falar agora de proporcionalidade, vamos falar de regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Um assunto super, ultra, mega, power importante, tá? Um assunto super, ultra, mega, power importante, que eu tenho que estar muito atento, porque às vezes você tem questões, pessoal, de porcentagem que você precisa de regra de 3, você tem questões de química, daqui a pouco vocês vão ter aula com o Laércio Cavalcante, que é um professor incrível de química, e na química você precisa muito de regra de 3, biologia, às vezes você precisa criar uma regra de 3, na geografia, às vezes você está falando de proporção, de escala, tal. Às vezes você precisa fazer uma regra de 3, então regra de 3 da física, você usa muito a regra de 3. Então, a regra de 3 não é só uma matéria, mas é uma ferramenta. Opa! Estou começando a sentir que o pessoal conversando, né? Vamos estar todo mundo atento, muita concentração, gente, matemática tem que estar atento. Olha, além de estar atento, de saber assistir a aula, é importante que você depois revise tudo isso que a gente está vendo hoje. Porque a matemática, pessoal, ela precisa de prática, ela precisa de exercício. Então faça o seguinte, faça os mesmos exercícios que eu estou fazendo com vocês, os mesmos exercícios que eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês façam em casa de novo e depois arranje uma cobaia para você ensinar. A mesma coisa que você aprendeu, pega a mesma técnica e ensina, olha, eu te ensinar aqui um negócio, fazer de cabeça. É
que livro como você arranja uma cobaia para você ensinar? Vai ver como funciona. Então, porque basicamente, gente, o que é a memória? A memória, o que faz a gente aprender é repetição. Quer aprender uma língua estrangeira? O que é que você faz? Repetição. Né? Então, quando você quer aprender uma coisa, tem que ver repetição, 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 again, 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 né? De novo, de novo, de novo, de novo. Então, tem que ficar repetindo constantemente. Olha, então é o seguinte, vamos lá. Proporção. Quando eu falo de proporção, vamos imaginar que você tem assim, um pintor. Vamos lá, todo mundo comigo, ó. Todo mundo concentrado, ó. Um pintor sozinho, ele é capaz de pintar 4 casas. Se eu tivesse 2 pintores, eles pintariam quantas casas? Gente, ó, vamos lá, todo mundo, silêncio e concentração. Um pintor pinta 4 casas. 2 pintores vão pintar quantas casas? 8. 3 pintores? 12. 4 pintores? 16. O que aconteceu aí? Eu dobrei a minha equipe de pintores e eu dobrei o número de casas. Se eu triplico a minha equipe de pintores, eu triplico a minha equipe de casas. Se eu quadruplico a minha equipe de pintores, eu quadruplico a minha quantidade de casas. Então você vê que essas grandezas são diretamente proporcionais e à medida que o número de pintores vai crescendo, o número de casas vai crescendo. Então essas setinhas que você coloca do lado, essa setinha, ela é apenas um controle visual para você entender se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente. Então, sempre que você botar essas setinhas na mesma direção, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Pedro, pode ser as 2 setinhas para baixo? Pode. Mas se você botar setinhas invertidas, significa dizer que eles são inversamente. Então a seta é só controle visual. A seta não está querendo dizer aumentando, diminuindo. É só setas na mesma direção, diretamente, setas invertidas inversamente. Então vamos lá comigo. Um pintor, esse aqui é um dos assuntos mais importantes que a gente tem. Muita concentração, ó. Um pintor sozinho, pinta um certo número de casas em 24 dias. A minha pergunta é, se eu colocasse 2 pintores para fazer essas casas, eles iam demorar quantos dias? Quantos dias? 12. Se eu botar 3 pintores? 8. Se eu botar 4 pintores? 6. Qual é a lógica? Quando eu dobrei a minha equipe de pintores, caiu para metade o prazo de entrega da obra. Quando eu tripliquei a minha equipe de pintores, caiu para 1/3 o prazo de entrega da obra. Quando eu quadrupliquei a minha equipe de pintores, caiu para 1/4 o número de pessoas, de tempo. Então o que acontece? Se eu dobro a equipe, metade do tempo. Se eu triplico a equipe, 1/3 do tempo. Se eu quadruplico a equipe, 1/4 do tempo. Ou seja, é inversamente proporcionais. Veja o que aconteceu também. O produto é constante, ó. 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. Inversamente proporcional. Aí o que eu faço? Eu boto uma seta daqui para cima. Eu boto essa setinha aqui para cima. E se as grandezas são inversamente proporcionais, eu simplesmente ponho a outra seta para baixo. Só para eu indicar que é inversamente. Podia estar a seta assim? Podia, a mesma coisa. O importante é elas estarem em direções inversas. Tudo bem até aí? Sim ou não? Agora preste atenção agora. E se eu tiver mais de 2 grandezas envolvidas? Por exemplo, pintores, casas e dias. Pessoal, atenção. Um pintor sozinho pinta 4 casas em 24 dias. Responda rápido. Se
Se um pintor pinta 4 casas em 24 dias, 2 pintores vão pintar 8 casas em quantos dias, gente? Quem acha que é 12, levanta o braço. Quem acha que é 24, levanta o braço. Quem acha que é outro resultado, levanta o braço. E quem não levantou o braço, está com medo de sofrer bullying? Ó. Gente, a resposta é o quê? 24. Olha aí. Mas Pedro, por que é 24? Olha só, presta atenção. Eu dobrei a minha equipe de pintores, então eles vão produzir o dobro. Eu sei, ó, se um pintor sozinho, ele faz 4 casas, se eu dobrar os pintores, eu vou dobrar as casas no mesmo tempo. Ele vai fazer o dobro do serviço no mesmo tempo. É o dobro da equipe ou o dobro das casas. Então, gente, qual é o segredo? Eu só posso fazer a comparação aqui de 2 em 2 grandezas. Eu só posso fazer essa comparação aqui de 2 em 2 grandezas. Então, por exemplo, se eu dobrar os pintores, mas eu mantiver as casas, aí cai para metade. Agora sim, cai para metade os dias. Porque eu tenho o dobro das pessoas, mas para fazer a mesma coisa. Aí o tempo cai para metade. E se eu tivesse os mesmos 4 pintores, mas para fazer 24 casas? Os mesmos 4 pintores para fazer 24 casas. Aí já ia demorar o quê? 36 dias. Porque eu tripliquei as casas, vai triplicar o tempo do tempo para fazer. Então qual é o segredo? Eu só posso comparar as grandezas de 2 em 2. Vamos lá. E se eu tivesse, por exemplo, uma quarta grandeza, horas de trabalho? Um pintor pinta 4 casas em 24 dias, trabalhando 4 horas todo dia. Então, 2 pintores vão pintar 8 casas em 24 dias, trabalhando 4 horas por dia. 4 pintores pintaram 8 casas em 12 dias, trabalhando 4 horas por dia. 4 pintores pintam 24 casas em 36 dias, trabalhando 4 horas por dia. Eu não podia mexer na grandeza horas por dia, porque eu só posso comparar de 2 em 2 grandezas. Então, agora, se eu mantivesse os pintores, mantivesse as casas, mas, por exemplo, eu dobrasse a carga horária de trabalho, ia cair para metade o prazo de entrega. Por quê? Quanto mais horas eu trabalho, menos dias eu gasto. É inversamente proporcional. Então, se eu dobro a carga horária, cai para metade. Gente, essa análise que a gente está fazendo aqui, esse estudo, esse desenvolvimento cognitivo que nós estamos fazendo, olha, presta atenção, pessoal, te concentra. Essa análise que a gente está fazendo aqui, ela é que vai fazer você entender na hora da prova, sem ter que fazer conta. Você vai bater o olho aqui e vai dizer, peraí, se dobrou aqui, claro que isso aqui vai manter. Então, às vezes, você consegue matar a questão sem precisar fazer conta. Quantas e quantas questões do Enem são desse jeito? E você não precisa fazer conta. Você só precisa ter bom senso. São exatamente, pessoal, as habilidades que o Enem procura. O Enem procura cobrar do aluno justamente esse tipo de habilidade. Então, é por isso que eu estou desenvolvendo isso aqui, sem estar preso às contas. Então, vamos lá. Responda rápido. Um gato mata um rato em um dia. 2 gatos mataram 2 ratos em um dia. Cada gato mata o seu rato em um dia. E se eu tenho 4 gatos para matar 4 ratos? Um dia. E 10 gatos para matar 10 ratos? Um dia. 100 gatos para matar 100 ratos? Um dia. Cada gato mata o seu rato. Gente, isso aqui é um testezinho que aparece muito em teste de seleção de empresa. O pessoal gosta de pedir, você está no teste de seleção de empresa, pessoal, olha, se um gato matar um rato em um dia, 10 gatos vão matar 10 ratos em quantos dias? 10 dias. O gato vai eliminar. Eles falam, sabe onde é que esse aqui já apareceu 2 vezes? Naquele programa O Aprendiz, que tem muito, eu gosto pra caramba, aquele programa O Aprendiz, aí ele na sala de reunião lá com o pessoal, às vezes já fez essa pergunta para ver quem é que matava a história. Mas se eu tiver 4 gatos
Para matar 8 ratos, aí eu já vou precisar de 2 dias. Só que na tua prova do Enem, pode cair assim: uma torneira enche um balde em 1 minuto. Clássica nessa questão? 2 torneiras vão encher 2 baldes em quantos minutos? 1 minuto, agora sim. 4 torneiras encheram 4 baldes em quantos minutos? 1 minuto. 10 torneiras enchem 10 baldes em 1 minuto. 100 torneiras enchem 100 baldes em 1 minuto. Agora, 4 torneiras vão encher 8 baldes em 2 minutos. Porque cada torneira, se você dobrar os baldes, vai dobrar o tempo para encher a mesma coisa. Beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos formalizar as coisas. Regra de 3. Vamos trabalhar a chamada regra de 3 simples e depois a regra de 3 composta. Quando você tem uma regra de 3, por que o nome, para começar, por que o nome é regra de 3? Exatamente, eu te dou 3 informações e a quarta é um X. Escutei ali corretamente. Regra de 3, que eu te dou 3 informações, tipo assim: um pintor pinta 4 casas, um pintor então, um pintor pinta 4 casas. Quantos pintores serão necessários para pintar 16 casas? Por exemplo, ó, então tem um pintor pinta 4 casas. Quantos pintores serão necessários para pintar 16 casas? Veja que eu te dou 3 informações e quero a 4, por isso o nome é regra de 3. Então vamos lá. Onde que eu ponho a minha seta de referência? Sempre eu vou pôr a minha seta de referência para cima e sempre... Gente, eu estou percebendo aí que tem muita gente conversando. Como eu disse, é importante que a gente esteja concentrado, em silêncio, acompanhando. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes o colega do lado está querendo prestar atenção e às vezes tem gente conversando. Então, preste atenção, às vezes você está querendo prestar atenção e às vezes olha, aí não tem como a gente se concentrar. Matemática é preciso estar concentrado. Então vamos lá. O que é que acontece? Eu tenho a seta de referência sempre vai ser aonde? No X. E a seta de referência eu sempre vou botar para cima. Então o que é que eu faço? Boto a minha seta de referência para cima e vou pensar. Vai comigo, ó. Quanto mais... Travou já. Quanto mais, olha só, quanto mais pintores eu colocar, eu vou conseguir pintar mais casas ou menos casas? Vamos lá comigo, gente. Quanto mais pintores eu pinto, mais casas ou menos casas? Quanto menos pintores eu pinto? Diretamente ou inversamente? Diretamente. Aí eu venho e ponho as setas na mesma direção. Ou seja, as setas na mesma direção, elas só vão servir para quê? É isso que eu quero que você entenda. Ela só vai servir para quê? Para que você, na hora de montar a equação, coloque o quê? 1 está para x, assim como, se for diretamente proporcional, você vai colocar 4 sobre 16. Você vai manter a fração. Agora você simplifica o 4 com 16, e aí depois x é igual a 4. Beleza? X igual a 4. Agora vamos fazer uma de inversamente proporcional. Um pintor, ele demora 24 dias. Um pintor demora 24 dias para fazer um serviço. Quantos pintores eu preciso contratar para terminar esse serviço em 6 dias? Esse é o ponto, ó. Quantos pintores eu preciso contratar para terminar o serviço em 6 dias? Então vamos lá. Onde que eu ponho a seta de referência? No X. Essa seta de referência é sempre para cima. Pedro, é obrigado que a seta de referência seja para cima? Não, mas nós vamos criar o nosso padrão de sempre a seta de referência ser para cima. E aí vai ficar o que mais? Vamos pensar comigo. Quanto mais pintores eu contrato,
Você vai demorar mais dias ou menos dias? E quanto menos pintores eu contrato, eu vou demorar mais dias. Então o que acontece? A grandeza é inversamente proporcional. Aí eu ponho as setas invertidas. Tá bom? Olha o que vai acontecer aqui. 1 está para X, assim como é inversamente proporcional, aí o que eu faço? Eu inverto ali, vai ficar quem? 6 sobre 24. O segredo é esse. Como é inversamente proporcional, você simplesmente na hora de montar, você vai inverter, só isso. E agora simplifica, 6 com 24 dá 4, então x igual a 4. Claro que eu fiz um exemplozinho bem simplesinho. Todos esses exemplos já estão resolvidos no teu material, tá? Já resolvi mesma questão. Vamos lá, agora se eu tenho pintores, casas e dias. Um pintor pinta 4 casas em 24 dias, tá? Quantos pintores eu preciso contratar para pintar 24 casas em 36 dias? Pronto, agora eu tenho uma regra de 3 composta, porque eu tenho mais de 2 grandezas envolvidas. Show? Vamos lá comigo. Onde que eu ponho a seta de referência? No X, beleza. Vamos lá comigo. Pintores e casas. Quanto mais pintores, mais casas. Quanto menos pintores, menos casas. Então a seta na mesma direção, porque são diretamente. Ah, gente, um detalhezinho importante. Você não olha para o número que está escrito ali. Pouco importa se tem ali 4 e 24 ou 20 e 10. Não interessa se o número aumentou, se o número diminuiu, não tem nada. O número não tem nada a ver com a setinha. Só que tem muita gente que às vezes se orienta pela setinha, isso dá tudo errado, ou pelo número, e dá tudo errado. Não é o número, não tem nada a ver com o número, tá bom? Então vamos lá. Só que você só compara a grandeza de 2 em 2. Então você vai comparar pintores e casas, pintores e dias, pintores e horas, pintores com o que for, tá bom? Então vamos lá. Pintores e dias. Vem comigo. Quanto mais pintores eu tenho, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Menos dias. Então quanto mais pintores, menos dias. E quanto menos pintores? Comportamento direto ou inverso? Aí eu ponho a seta invertida. Olha aí. Ou seja, eu vou colocar o seguinte: aquele que eu tomei como referência, o segredo agora é, aquele que eu tomei como referência, eu sempre vou colocar, sozinho aqui, isolado de um lado da equação. Sempre aquele que eu tomei como referência fica sozinho de um lado da equação. E todo mundo que for, os outros vão ficar do outro lado multiplicando. 4 sobre 24, porque como é diretamente, eu mantenho a fração. E esse aqui é inversamente. O que é que eu faço aqui? Eu inverto, ó, a fração. Então vai ficar quem? 36 sobre 24. Eu vou colocar invertido. Tá certo? E aí agora eu vou só simplificar. Por 12 dá 3, por 12 dá 2, por 4 dá 1, por 4 dá 6. Ainda dá para simplificar o 3 com 6. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é resolver questões. Vamos resolver umas questõezinhas para a gente tirar essa dúvida. Manda. Não, olha, boa pergunta dele. Pedro, sempre vai ser assim? Uma direta e uma inversa? Não. Pode ter 2 inversamente e uma diretamente, ou todos diretamente, ou todas inversamente. Você vai ter que analisar qual é o segredo. Eu vou ter que pegar, eu sempre vou tomar como referência aquele que tem o X. No caso, pintores, ó. Vou tomar esse aqui como referência. Aí eu vou comparar pintores e casas e eu esqueço esse aqui, ó. Faz de conta que isso aqui não existe, ó. Esquece esse. Só compara esses dois. Depois você faz o quê? Compara esse com esse. Esquece esse aqui, ó. Casas. Esquece casas. Então você vai comparando só de 2 em 2. Então você vai comparar pintores com casas. Aí bota setas. Pintores com
dias, bota a seta. Depois pintores com horas, bota a seta. Pintores com o que for, percentual da obra, o que ele mandar. Você vai comparando sempre de 2 em 2 e por coincidência pode ficar todo mundo diretamente. Pode. Pode ficar todo mundo inversamente. Pode. Vai ser diretamente. Então não tem regra, que vai ser sempre assim. Tá bom? Vamos lá. Então vamos para a nossa questãozinha. Questão de número 4. Questão de número 4. Um técnico bancário foi incumbido de digitar as 48 páginas de um texto. Olha, inclusive, gente, ó, depois que a gente terminar nossa meta, é até a questão de número 7, né? A meta que a gente tem, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, porque vocês vão ter uma palestrazinha aqui uma palestrazinha rápida aqui de uma psicóloga, eu acho. E antes de eu terminar, eu vou contar para vocês uma historinha que eu acho bem interessante, é um conto chinês, muito legal, que vale a pena você esperar para a gente ver antes do nosso intervalo, assim que eu terminar a aula. Então fique aí que você vai gostar. Vamos lá. Um técnico bancário foi incumbido de digitar as 48 páginas de um texto. Na tabela abaixo, tem-se os tempos que ele leva, em média, para digitar tais páginas. Nessas condições, mantida a regularidade mostrada na tabela, após 9 horas de digitação desse texto, o esperado é que... Aí tem os itens para marcar. Vamos lá. Seguinte, olha o que ele colocou na tabela. Uma página, 12 minutos. 2 páginas, 24. 3 páginas, 36. 4 páginas, 48. Você está percebendo como eles estão crescendo igualzinho de 12 em 12? Quando dobra as páginas, dobra o tempo. Então eles são diretamente proporcionais. Ele queria que você percebesse isso. Ele não disse. Ele deixou que você percebesse que era diretamente. Então, vamos fazer aqui 2 soluções. Primeira solução. Atenção, hein? Uma página, eu demoro quantos minutos? Uma página, 12 minutos. 2 páginas, 24. 3 páginas, 36. Só que o que ele quer saber é quantas páginas eu terei digitado após 540 minutos. De onde é que vieram esses 540 minutos? Isso, 9 horas. Cada hora tem 60 minutos, então 9 vezes 60, 540. Eu tinha que passar para minutos, já que ele foi colocar a proporção, uma página, 12 minutos, 2 páginas, 24. Então, como a proporção estava em minutos, eu tinha que passar para minutos, 540 minutos. Então, vamos lá. Gente, onde é que eu ponho a seta de referência? No X. Quanto mais páginas eu tenho para digitar, vocês acham que eu vou gastar mais minutos ou menos minutos? Mais minutos. Quanto mais páginas, mais minutos. Menos páginas, menos minutos. Diretamente. Aí eu ponho a seta na mesma direção. Então o que acontece? 1 está para x é igual a... Gente, como as grandezas são diretamente proporcionais, então eu vou ficar na mesma... diretamente. Então eu mantenho na mesma direção. Ó. Diretamente eu mantenho a direção. Quando é inversamente é que eu inverto a fração. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Ó? Vou simplificar. Veja bem, ó, 12 posso simplificar por 540. Só que olha só que interessante. Lembra que o 540 ele não é 9 vezes 60? Então no lugar desses 540 aqui, você pode botar 9 vezes 60. Só para facilitar a simplificação. Porque se eu fosse ter que dividir o 12 com 540, dava mais trabalho. Só que agora ali está fácil. Eu simplifico com quem? 12 com quem? Com 60. O 12 com 60 vai dar 5. 9 vezes 5, 45. Então, após 9 horas de digitação, eu terei digitado 45 páginas. Só que ele disse na questão quantas páginas tinha o texto. 48. Se ele tem 48, então quer dizer o quê? Faltam 3 a serem digitadas. Então, após
540 minutos, vão faltar ainda 3 páginas para serem digitadas. Portanto, a resposta é o item qual? O item A. Porque ele pergunta isso. Em vez de ele dizer logo de forma clara, quantas páginas eu teria digitado? Ele colocou de uma maneira mais elegante. Após 9 horas, o que vai acontecer? Faltam 9 páginas, ou vão faltar 3 páginas, vão faltar 5 páginas. Então a resposta é o item A. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma solução ninja, uma solução de cabeça. Olha aqui comigo, ó. Vamos fazer uma solução de cabeça. Em vez de eu resolver a questão dessa maneira aqui, algébrica, eu vou resolver essa questão de cabeça. Olha que situação massa. Ele disse que uma página demora, vamos lá comigo, uma página demora quantos minutos? Vamos lá, gente, ó. Uma página demora quantos minutos? 2 páginas. 3 páginas. 4 páginas. E se eu continuasse 5 páginas? 60. E o que são 60 minutos? 1 hora. Então eu digito 5 páginas a cada hora. De cabeça, você tem que fazer. Se são 5 páginas a cada hora, são quantas horas que ele vai ficar digitando? 9. 9 vezes 9 vezes 5, 45. Pronto, acabou. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Ou seja, faltam 3 páginas. Em vez de eu ter obrigatoriamente que montar uma equação, tem muitas questões, pessoal, que você só lendo, você entende, você sabe o que tem que fazer, resolve a questão como essa. Se eu for acompanhando, eu vejo que uma página, 2 minutos. É tanto que por isso que a questãozinha, ela só deu a tabela até aqui. Ela só deu a tabela até aqui exatamente para não entregar o jogo. Mas se você continuasse, você ia ver que ele demorava, ele fazia 5 páginas em 60 minutos, portanto, 9 vezes 5, 45, está aí o resultado. Beleza? Show de bola? Então, resposta correta, item A. Questão 5. Um dos grandes problemas enfrentados das rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Questãozinha do Enem, bem bonitinho, ó. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionada para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de freagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causa frequente de acidentes. Ciente dessa responsabilidade, com base na experiência adquirida pelas pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. O que ele está querendo dizer com isso até aí? Que 1.500 telhas pesam o mesmo que 1.200 tijolos. São pesos iguais, porque ele diz que o caminhão suporta 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. O que acontece é que ele, considerando que esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo ele pode ser acrescentado à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Gente, que questão linda! Que questãozinha inteligente, simples, continha bem pequena, mas é inteligente, ó. Pessoal, ou eu coloco 1.500 tijolos, ou eu coloco 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Acontece que ele disse que o caminhão já tinha 900 telhas. Gente, se o caminhão já tem 900 telhas, para eu completar a carga, faltariam quantas telhas? Quantas telhas? 600. Só que o que eu tenho que descobrir?
Só que ele não quer completar a carga com telha, ele quer completar a carga com tijolo. Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é o equivalente em tijolos, quanto é o equivalente em tijolos que valem as 600 telhas que faltam para completar. Então olha que massa, presta atenção. Eu vou pegar, eu sei que 1.500 tijolos correspondem a, 1.500 telhas correspondem a 1.200 tijolos. A pergunta é, ele não já tem no caminhão 900 telhas? Então caberiam mais 600. Então eu tenho que descobrir quantos tijolos correspondem essas 600 telhas, porque é o que falta para completar a carga, não é o que já tem. Eu já tenho 900 telhas e poderia acrescentar 600 telhas, só que ao invés de 600 telhas eu quero completar com tijolos. Então eu tenho X tijolos. Vamos lá. Onde é que eu ponho a seta de referência? No X. Quanto mais tijolos, mais telhas, diretamente. Então vai ficar 1.500 sobre 600, 1.200 sobre X. Vou dar uma simplificadinha aqui. Esses dois zeros com esses dois zeros. Dá para simplificar também. Esse 15 por 3 dá 5, por 3 dá 2. E aí eu posso fazer o quê? Esse 1.200 por 5 vai dar 240. 2 vezes 240, 480. Ou seja, ao invés de completar o caminhão com 600 tijolos, eu posso colocar, com 600 telhas, eu vou completar com 480 tijolos, porque eles equivalem. Porque eu sei que 1.500 telhas valem 1.200 tijolos. Como o caminhão já tem 900 telhas, daria para colocar mais 600 telhas. Só que no lugar das 600 telhas, eu vou colocar 480 tijolos. Beleza? Bom, então só para a gente terminar, vou fazer mais uma questãozinha, que é a questão 7, para a gente cumprir a nossa meta que a gente tinha, tá? Então é o seguinte, ó. Então a resposta correta é o item D. Resposta correta é item D. Bom, vamos para a nossa sétima e última questão. 15 teares. Vocês sabem o que são teares? São aquelas máquinas para tecer, para fazer tecido. 15 teares, trabalhando 6 horas por dia durante 20 dias, produzem 600 metros de pano. Quantos teares são necessários para fazer 1.200 metros do mesmo pano em 30 dias, com 8 horas de trabalho por dia? Olha só o que vamos fazer. Eu tenho 15 teares, vamos lá comigo, 15 teares, trabalham quantas horas? 6 horas, durante quantos dias? 20 dias para produzir o quê? 600 metros. A minha pergunta é, quantos teares, quantas máquinas eu precisarei para produzir 1.200 metros de pano, trabalhando 30 dias durante 8 horas por dia? Então vamos fazer a nossa regrinha que vocês aprenderam. Onde que eu ponho a seta de referência? No X. Aí eu vou comparar. Atenção, ó, se eu botar a seta de referência aqui, eu vou comparar teares com horas, teares com dias, teares com metros. É sempre esse em todo mundo. Então vamos lá, teares com horas. Preste atenção, hein? Quanto mais máquinas eu tenho trabalhando, essas máquinas vão trabalhar mais horas ou menos horas? Para produzir a mesma coisa. Você sempre tem que estar imaginando que o resto está fixo. Então o que acontece? 4 dias, pode ser? Aí o que acontece? Teares e horas. Então vamos lá. Quanto mais máquinas, menos horas. Inversamente. Agora esquece as horas e compara teares e dias. Pensa comigo. Quanto mais máquinas eu tenho trabalhando, elas vão demorar mais dias ou menos dias? Menos dias. Também é inversamente. Já está vendo? Ou foi inversamente. Agora vamos ver metros de pano.
Gente, quanto mais máquinas eu ponho para trabalhar, elas vão conseguir produzir mais pano ou menos pano? Mais pano, então é diretamente. Para que serve essa setinha? Apenas para eu fazer um controle visual. Ou seja, todo mundo que a seta ficou invertida, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a fração, 8 sobre 6. Invertido, ó. Eu vou inverter, ó. 30 sobre 20. E esse aqui ficou diretamente, então eu não inverto, ó. Eu mantenho, ó. 600 sobre 1.200. Eu mantenho, é só isso. Então a seta é só para que eu tenha esse controle visual. Agora vamos simplificar. Eu vou simplificar o 8 com 6. Por 2 dá 4, por 2 dá 3. Eu vou simplificar o 30 com 20. Por 10 dá 3, por 10 dá 2. Vou simplificar o 600 com 1.200. Dá para simplificar mais alguma coisa? E dá para simplificar o 3 com 3. E ainda tem embaixo 2 e 2, 4. É a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Ó. Simplificou. Todo mundo. Olha, Pedro. Simplificou todo mundo. Então x igual a 15. E pode? Pode. Ou seja, o que significa isso? Eu aumentei a minha produção? Aumentei, mas eu compensei porque eu aumentei a minha carga horária e eu aumentei o meu tempo. Então, uma coisa meio que compensou a outra. Inclusive, dava para, volto já para vocês cambiarem. Inclusive, dava para você ter feito assim, ó, 15 teares, trabalhando 6 horas todo dia durante 20 dias. Se ele trabalha 6 horas todo dia durante 20 dias, é como se eu estivesse trabalhando 120 horas para produzir 600 metros de pano. Agora eu tenho que trabalhar 8 horas todo dia durante 30 dias. Gente, se eu trabalho 8 horas todo dia durante 30 dias, eu vou trabalhar 240 horas para produzir 1.200 metros. Opa, olha o momento ninja. Eu dobrei a minha carga horária, então eu vou dobrar a minha produção com as mesmas 15 máquinas. Que nem conta. Porque se eu trabalho 6 horas todo dia durante 20 dias, eu trabalho 120 horas. Agora eu vou trabalhar 8 horas todo dia durante 30 dias, então eu vou trabalhar 240 horas. Então eu dobrei o tempo de trabalho da máquina, então eu vou dobrar a minha produção, mantendo as mesmas 15 máquinas. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Show de bola? Gente, valeu demais. Eu vou terminar só contando uma historinha, um conto chinês, que é muito bacana, 2 minutinhos. Ó, tem uma história bem interessante que tem muito a ver com a vida de vocês. Vocês têm que estar sempre acreditando que as coisas têm um porquê. Tem um conto chinês que diz que tinha um meninozinho sentado, viu, Laércio? Um meninozinho sentado na beira da calçada, doido para ganhar um cavalo, e o pai dele não tinha condições de dar o cavalo para ele. Aí eu estava triste, cabisbaixo, doido para ganhar um cavalo, o pai dele não tinha condições de dar o cavalo, e aí o vizinho chegou pro pai dele e disse: rapaz, esse teu filho é muito azarado. O menino está ali triste, sentado, cabisbaixo, doido para ganhar um cavalo, não tem condições de ganhar um cavalo. Aí o pai chegou e disse: rapaz, ninguém sabe, ele está sentado ali, pode ser sorte ou azar, só o tempo dirá. Aí o fato é que a cavalaria do reino que ele morava passou pelo condadozinho que ele morava e estava com um cavalo com a pata machucada e estava atrapalhando o comboio. E aí viu o meninozinho sentado na beira da calçada assim e perguntou: ei menino, você não quer esse cavalo para você não? Porque ele está atrapalhando a gente, porque ele vai acabar morrendo, porque ele está com a pata machucada. Você pode cuidar. Era tudo que eu queria na vida, era meu sonho ganhar um cavalo. O menino morto de feliz, ganhou o cavalo, cuidou do cavalo, tratou do cavalo. Aí o vizinho chegou pro pai dele e disse: rapaz, pense o menino sortudo, rapaz. Esse teu menino é sortudo demais, o menino tá ali triste, sentado, cabisbaixo, do nada ganha um cavalo. Esse menino é sortudo demais. Aí o pai dele calmamente disse: não, ninguém sabe, isso aí pode ser sorte ou azar. Só o tempo dirá. Aí o fato é que o menino morto de feliz com aquele cavalo, tinha ganhado o cavalo tratou a patinha dele, ficou boa. Daqui a pouco ele tinha feito um curralzinho todo legal. Rapaz, ele deixou a porteira mal fechada e o cavalo, ó, fugiu.
Aí o vizinho na mesma hora subiu na porteira e disse, rapaz, esse menino azarado, esse teu filho é azarado demais, o menino está ali triste, sentado, cabisbaixo, do nada ganha um cavalo, quatro cavalos, oito cavalos, cavalo pode. Esse menino é azarado demais. Aí o pai dele disse, rapaz, ninguém sabe. Isso aí pode ser sorte ou azar? Só o tempo dirá. Aí o Fábio passou semana, duas, o menino já meio chateado, tal. Lá vem o cavalo do menino correndo, cercado por uma manada de cavalos selvagens. Aí o menino só vai abrir a porteira assim, os cavalos tudo entram. Aí ele ganha aquele monte de cavalo. Aí o vizinho na mesma hora pulou assim na casa do rapaz. Pensa o menino de sorte, rapaz. O menino está ali triste, sentado no cabisbaixo, de repente ganha um cavalo, bota cavalo, põe cavalo, cavalo pode, cavalo volta, de cavalo selvagem, rapaz. Esse menino é sortudo demais, rapaz. Aí o pai calmamente diz, rapaz, ninguém sabe. Isso aí pode ser sorte ou azar? Só o tempo dirá. Aí o fato é que o menino morto de feliz, cavalo para um lado, cavalo para o outro, para quem não tinha nada, um monte de cavalo, foi querer montar o cavalo selvagem. Quando ele montou o cavalo selvagem, o cavalo deu uma empinada, ele caiu no chão e quebrou o braço. Na mesma hora o vizinho pulou do lado e disse, rapaz, esse menino azarado. Rapaz, esse menino azarado, que está ali, sentado, ele tem um cavalo, quatro cavalos, tem cavalo, cavalo forte, cavalo bom, pode cavalo selvagem, pode quebrar o braço. Rapaz, esse menino é azarado demais. E o pai calmamente disse o quê? Ninguém sabe. Isso aí pode ser sorte ou azar? Só o tempo dirá. Aí o fato é que o reino que o menino mora declara guerra ao reino vizinho. E todas as pessoas, inclusive os meninos da idade dele, tinham que lutar na guerra. Mas o menino estava com o braço engessado, foi dispensado da guerra. Aí o vizinho chegou e disse, rapaz, fez menino de sorte, né? E aí a vida continua, cheio de sorte ou de azar. Cabe a nós estar sempre interpretando as coisas como sorte. Que sorte que o menino estava ali sentado, porque que sorte que ele ganhou um cavalo. Que sorte que esse cavalo fugiu, porque que sorte ele trouxe um monte de cavalo selvagem. Cara, que sorte que esse menino quebrou o braço, porque que sorte ele não foi à guerra. E assim é a nossa vida, cheio de sorte e azar. Cabe sempre a nós estar interpretando as coisas como um momento de sorte. E eu, sinceramente, acredito e espero que essa manhã de vocês tenha sido um momento de sorte. Valeu demais, galera!